Meus irmãos, eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de conhecer quem está conosco, cooperando, está nos visitando. Levante uma das suas mãos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos aqui presente uma família que estivemos orando de manhã, irmã Rose, seu esposo e todos os seus filhos, estão conosco. Nós somos felizes em receber vocês aqui, mas também a todos, que estão conosco. A igreja tem uma frase singela, mas ela expressa a nossa alegria em receber vocês. Vamos dizer juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Alguém lembra? Quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu não posso viver, não posso viver, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim, e o meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer:
Não existe um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Essa canção é a declaração de amor ao Senhor Jesus Cristo. Quero convidar o diácono Sóstenes, ele vai estar trazendo esta palavra. Atente bem para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Irmãos, enquanto o Sóstenes se aproxima, próxima sexta-feira, teremos às 16 horas, 4 da tarde, culto da melhor idade, irmãos, com todo o protocolo. Vocês são nossos convidados para estarem conosco aqui nesse lugar. Lembrando que logo após o culto vai ter um ensaiozinho, né? É esse ensaio já? Ainda tem tempo para frente. Culto da melhor idade, próxima sexta-feira. Deus continue abençoando a sua igreja. Também vos saúdo com a graça e a paz de Jesus. Amados, é um privilégio poder falar da palavra do Senhor, estar com vocês mais uma vez. E desta feita, vamos continuar tratando daquilo que foi proposto pelo nosso pastor, para que a gente pudesse estar vendo essa questão do legalismo, da religião, do que Cristo representa para nós. Quem é Jesus? Tem uma música aqui, bem antiga, de criança, que diz assim: quem é Jesus? Estamos nós em pleno século 21, ano 2021, sabendo quem é Jesus, de fato, em nossas vidas. Precisamos reconhecer de fato o que é Jesus para nós. Como o pastor disse, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a escritura no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Enquanto os irmãos acham, é bem interessante ver o que isto vem sendo contado na trajetória do livro de Atos. Estamos estudando Atos na escola dominical da classe Dan, agora com aula presencial. Domingo próximo estaremos vendo o capítulo 21. E estejam à vontade para estar presentes conosco. Começou as aulas presenciais e aqueles que não podem por trabalho ou por qualquer outro motivo, as aulas estão ficando registradas também no YouTube. Capítulo 5 de João, versículo 39, palavras de Jesus. Diz assim o texto: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Um pouco mais adiante, capítulo 5, verso 46 também. A resposta de Jesus naquele diálogo é essa: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Um pouco atrás, capítulo 1, versículo 45. Mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Esses 3 versículos são suficientes para aquilo que a gente quer trabalhar essa noite. Vamos usar outros textos, mas vamos orar e pedir a Deus direção, para que Ele possa nos abençoar com a sua palavra, e quem sabe despertar em nós esse desejo de cada vez mais ter Jesus como esse melhor presente, como essa melhor companhia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez desfrutando da Tua palavra. Visita, Pai, o coração de cada ouvinte, presente e via internet. Que essa palavra possa chegar, Senhor, como bálsamo vindo de Ti. Perdoa, Pai, meus pecados e a minha incapacidade, porque de mim, Pai, nada posso fazer, mas a Tua palavra garante que, através de Ti, Senhor, maravilhas seriam feitas. Crendo assim, Pai,
apregoamos a tua palavra, para a glória e louvor do teu próprio nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, no capítulo 5 é algo bem interessante, porque o próprio Jesus chega para falar, e dentro daquele diálogo com os judeus, ele diz: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que as Escrituras trazem a vida eterna. No entanto, as Escrituras testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. O diálogo se estende, e mais adiante, ele falando com os judeus, ele diz assim: olha, vocês também não creem em Moisés, porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque é de mim que ele testifica. Uma coisa muito interessante que a gente precisa entender, a questão dos judeus, ainda que quase 12 mil anos passados, não para. Quarta-feira passada, o pastor pregando aqui, ele falou no texto de Marcos capítulo 7, dos costumes e tudo, e depois ele corroborou com todos aqueles, disse assim a lei, Jesus, porém, vos disse, trazendo luz sobre aquilo que o próprio Jesus falava a respeito da interpretação da lei. Mas uma coisa muito interessante, é que muitas vezes, aquilo que aconteceu em Marcos 7, se repete na minha e na tua vida. Em Marcos 7, os costumes tomaram conta daquilo que seria a vontade de Deus para os homens. E naquela mesa, naquela comunhão, naquela oportunidade de estar com Jesus, eles discutiam: isso pode, isso não pode, a gente faz assim, os teus discípulos fazem daquele jeito. E as dificuldades ali cada vez mais complicavam, a ponto de Jesus dar exemplo no final: olha, vocês anulam a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, com os costumes de vocês. Mais adiante, no texto que está em Mateus capítulo 15, naquela mesma situação, Jesus, depois de discorrer com os discípulos, de discorrer com os saduceus e fariseus, Jesus se afasta para descansar. Vai para um local distante e se refugia, talvez para ter um momento de paz, de oração, de refrigério, de recompor as forças para continuar. Vem uma mulher gritando, e os discípulos ficam agoniados com aquilo e pedem para ela calar. Olha, cala. O texto de Mateus 15 vai dizer que Jesus não lhe disse palavra. Jesus ficou calado. Mas ela insistiu e persistiu, até que Jesus dissesse a ela: olha, não é a prioridade. Existem coisas que precisam ser feitas primeiro. E chega a conversar com ela, dizendo assim: olha, não é comum, não é lícito, não é legal tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas a mulher, de modo sublime, diz: enquanto teus filhos na mesa contigo brigam e esmigalham o pão, Jesus é o pão da vida, nós estamos abaixo, esperando que da mesa caia ao menos uma migalha, para que possa nos satisfazer. Jamais Jesus dispensará o seu povo com migalhas. Ele é Jesus. A gente tem que entender que a oportunidade de estar com Cristo é sublime, mas muitas vezes temos desperdiçado com podes e não podes, com porquês e paraquês. Aproveita, desfruta, porque é um privilégio teu estar aqui. Muitas vezes desse púlpito tem saído a voz dizendo o seguinte: quantos queriam estar aqui e hoje se encontram no leito do hospital, se encontram encarcerados, se encontram impossibilitados, enquanto nós temos a possibilidade de chegar aqui e render graças, louvores e adoração àquele que é e sempre será. Examinais as Escrituras, porque credes que nela tem a vida eterna. No entanto, elas testificam de mim. A gente precisa remontar essa história um pouco, trazer luz lá para trás. E eu convido os irmãos a abrir o livro de Gênesis no capítulo 2. Certas coisas que aconteciam e Jesus era indagado, Jesus dizia: bom, no princípio não era assim. Como seria o princípio? Como foi o que originou isso que hoje nós temos de excelente? Capítulo 2 do livro de Gênesis, versos 15
a 17, na versão que eu estou usando, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Princípio de tudo, jardim do Éden, a coroa da criação, o homem. Deus coloca no jardim e dá a ele parâmetros para viver em comunhão com Deus plenamente e permanentemente. Olha, vocês são livres para comerem do que quiserem. Vão lavrar, cuidar, porque tudo isso foi feito para vocês. Mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Porque em desobediência, caso vocês comam, vocês vão pagar um preço, vocês vão morrer. O que aconteceu? O homem obedeceu a Deus? O homem era livre para dizer sim ou para dizer não. Mas ele acabou dizendo não àquilo que Deus queria. Certa vez o diabo, muito astuto, em forma de uma serpente, visitou a mulher e começou a conversar com ela. Olha, como foi mesmo a história? Vocês podem ou não podem comer? Devem? Como é isso? E a mulher cai no engodo da serpente. Ela é envolvida naquele diálogo e cai naquela conversa mole da serpente. E a serpente diz a ela: olha, vocês não vão morrer, os seus olhos vão se abrir, vocês vão ser igual a Deus. O resultado da história vocês já sabem. Adão e sua mulher pecam. Capítulo 3 vai descrever isso muito detalhadamente até o versículo 6, do 1 ao 6. Mas no versículo 7, o homem tenta reparar aquilo que ele fez. Diz a palavra de Deus que o homem coseu para si e sua esposa folhas e fez aventais. Ele tentou cobrir, encobrir, reparar aquilo que ele havia feito. Quantas vezes temos feito a mesma coisa? Negligenciamos o amor que Deus tem por nós e vivemos muitas vezes aquilo que não deveríamos viver. Mas quando as coisas apertam, a gente chega correndo. Me ajuda, e agora? Como é que vai ser? Não, e se o pastor souber? Eu tenho uma coisa para te dizer. A única coisa que o pastor pode fazer é orar por mim e por você. Porque aquilo que a gente fizer, ou deixar de fazer, ou tentar remendar, não vai nos encobrir diante do Senhor. Quando o Senhor chega na viração da tarde no jardim e diz: onde estás? É interessante que no versículo 9 o homem diz: eu me escondi porque eu estava nu. Mas no versículo 7 ele coseu para si folhas fazendo um avental. Então, ele estava nu ou não estava nu? Ele fez roupas, ele encobriu. As obras que ele fez não foram suficientes para reparar o que ele tinha feito diante do Senhor. Provérbios 3:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda a terra. Tudo que eu faço é visível para Ele. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele que tudo criou. As obras são mortas para me salvar. São necessárias, mas elas não me dão garantia de nada. Guardar, não guardar, fazer, não fazer. Versículo 21 do capítulo 3 diz que o próprio Deus proveu para aqueles dois vestimentas, porém foram castigados, expulsos do jardim do Éden. E qual o motivo do nosso castigo? Nosso por herança. Por que morremos hoje? Porque Deus viu que o coração do homem estava inclinado para desobedecer. E se porventura comesse da árvore da vida, ficaria eternamente em pecado.
Deus ali provê um plano futuro de redenção. No versículo 15, que pulei de propósito, o Senhor diz que poria inimizade. Quem vai pôr inimizade? O Senhor. Entre quem? Entre ti, a serpente, e a mulher. Entre o fruto da serpente e o fruto da mulher. A serpente iria ferir o calcanhar, mas o filho da mulher, o fruto da mulher, esmagaria a serpente com uma pisada. Deus provê a vestimenta para o homem, mas antes disso ele provê a redenção eterna. E ele dá ao homem uma esperança. Dias melhores virão. O homem satisfeito com isso, não continuou atentando para aquilo que não era bom. Capítulo 4 de Gênesis começa com o nascimento de Caim. E Eva diz, olha, o Senhor me visitou, foi bom, generoso. Mas Caim parecia que não tinha muito a ver com aquele pacto entre Deus e os homens. E Caim foi um exemplo daquilo que todos nós não devemos ser. Ele era aquele que tentava se justificar, aquele que tentava se promover pelas suas próprias atitudes. Caim ofertou ao Senhor, mas o Senhor não recebeu. E Caim encheu-se de furor, encheu-se de ira, porque agradou o Senhor, mas para a oferta do seu irmão. A oferta, simbolicamente, é uma obra, é aquilo que nós fazemos. É Deus quem nos dá tudo, é. E o que é que nós fazemos com isso? Devolvemos uma parte a Ele. Mas como é que está o meu coração para devolver isso? A palavra de Deus diz que Deus se agrada daquele que faz isso com alegria. Você não tem mais a obrigação de fazê-lo. Você não está mais debaixo da lei para ter que fazer. Você faz isso porque você reconhece que só acordou com vida, porque o ar que você respira, o oxigênio que você tem dentro do pulmão, é Deus que dá. Se você tem saúde, se você tem emprego, se você tem possibilidade de estudo e de crescimento, é porque Deus tem te permitido. Quantas pessoas hoje amargam numa fila de emprego sem conseguir uma oportunidade? Quantas pessoas amargam precisando de saúde e não conseguem a saúde? Mas se você tem saúde, se você tem emprego, se você tem possibilidade de dizer ao Senhor que Ele é bom, será que você está fazendo e eu estou fazendo como deveria? Examinamos as Escrituras porque cremos ter nelas a vida eterna. No entanto, muitas vezes, e eu estou trazendo agora para nós, não queremos ir a Jesus para termos vida. Porque nós queremos muito um Jesus Salvador. E é muito bom Jesus Salvador. Irmão, o senhor é eu sou de Jesus. Quem é Jesus para você? É meu Salvador. Mas você tem se submetido à vontade do Senhor? Ele é também o seu Senhor? Eu vi algo a respeito de R.C. Sproul. É um teólogo bem conhecido da linha reformada, que dizia que no seminário, quando estudava, fez ali amizades, porque moravam em locais distantes e eles ficavam em aqueles locais que ficam hospedados, eu esqueci o nome agora. Dividia o quarto ele e outra pessoa, ele e um amigo. Os dois, por 20 anos quase, não se viram. E quando ele reencontra esse amigo, o amigo diz a ele que continua com Jesus, continua firme, mas que não crê mais na infalibilidade da Bíblia. Que a Bíblia perdeu o seu senso de pureza por aquilo que ele havia estudado e conhecido durante a peregrinação dos anos. Muitas vezes é o que nós temos visto hoje em dia. Semana passada o pastor falava sobre alguns grupos que têm seus próprios centros de edição, que criam suas revistas, que criam sua literatura, que criam seu livro de regra de fé. Quando eu me converti, quando eu cheguei na fé, eu já cheguei um pouco tarde, eu cheguei com 37 anos. E a minha primeira dúvida foi: a minha Bíblia está certa com 66 livros? Ou é a outra com 72 que está certa? Imagina quem nasce num grupo desse sectário, num grupo desse diferente, que vai dizer assim: a Bíblia que está certa é a minha, que tem um terceiro evangelho? Ou essa que os crentes usam, que tem 2 apenas? Imagina alguém que nasce de repente em outro tipo de cultura e vai ter também as mesmas dúvidas quando forem apresentadas a Jesus.
Um dos fatores primordiais é que nós precisamos entender o plano que Deus criou para nós como humanos. Quando Deus, no Gênesis, se apresenta a Adão e Eva com promessa de redenção, Ele diz: olha, virá um nascido de mulher que esmagará a cabeça da serpente. Deus faz uma promessa. Lá adiante, chegando no Novo Testamento, chegando na plenitude dos tempos, como a Bíblia fala. No grego, plenitude dos tempos significa algo cirúrgico, algo exato, algo milimetricamente calculado. Nem era para ser antes, nem era para ser depois. Jesus veio no tempo certo, no tempo exato. Jesus nasce. Natanael reconhece que as Escrituras falavam e anunciavam a esse Jesus. Chegou o tempo. João Batista apregoa: arrependam-se, arrependam-se, é chegado o reino de Deus, a hora é agora, se arrependam. Jesus veio e viveu entre nós, andou entre nós, curou, fez milagres, multiplicou pães, salvou pessoas. Mas chegou um dia que Jesus precisava morrer. A lei dizia que sem sangue não há remissão de pecados. Os cordeiros, as ovelhas e tantos animais que foram sacrificados, todos eles apontavam para Cristo. Foi isso que Cristo disse: as Escrituras testificam de mim. E chegou o dia de Jesus morrer. Jesus colocado numa cruz, suspenso. Chega a determinado momento do dia, crucificado, que ele exclama: Pai, por que me abandonaste? Qual o sentido disso? Deus não pactua com o pecado. Mas Jesus tinha pecado? Não. A Bíblia diz que ele se fez pecado por mim e por você. E por que Jesus viveu a solidão da cruz, sozinho, amargurado numa cruz, sem a presença do Pai, sem o Espírito Santo? Para que a gente tivesse uma esperança de não sofrer a eternidade na solidão do inferno. Jesus pagou um preço que nós não podemos pagar. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, capítulo 4, de 3 a 7. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, faz esse relato, é primordial que a gente entenda o significado disso em nossa vida. Paulo diz o seguinte: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Paulo ali discursando, ele disse: olha, ele não é apenas o seu Deus, ele é também o seu Pai. Todas as vezes que Paulo chegava em uma determinada cidade, viajando de uma para outra, a primeira coisa que Paulo fazia era pregar para os judeus. Ele ia para as sinagogas, onde fazia suas reuniões, e ali ele tentava convencer os judeus, através das Escrituras, que Jesus era o Messias que as Escrituras falavam. Muitas vezes Paulo não foi compreendido. Muitas vezes Paulo foi perseguido, machucado, maltratado, expulso das sinagogas. Paulo foi levantado um líder para evangelizar os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas
a insistência de Paulo em salvar seus irmãos, em esclarecer a eles que Jesus era o Messias, fez de Paulo muitas vezes alvo de perseguições. Paulo, quando diz, olha, é por isso, pelo Espírito Santo, que nós o temos como Abba, Pai. Trazendo em pormenores, eu achei interessante a explicação do pastor na quarta-feira passada, quando ele explicou Corban. Simples e direto, olha, é quando tem tudo, de certa forma, consagrado a Deus. Abba, Pai, significa, na simplicidade, aquilo que a gente fala dentro de casa para os nossos pais, quando pequeno, painho, mainha, algo de intimidade. Aquela palavra que a gente fala com intimidade. O que Paulo está dizendo é, olha, Ele não é apenas o vosso Deus, Ele é o vosso Pai. No Evangelho de João, logo no início, João vai dizer o seguinte, olha, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Por isso, todo aquele que crê será feito filho de Deus. A vontade de Deus é que Ele seja o seu Pai. E que você seja o filho dEle. Voltando ao texto áureo, examinamos as Escrituras, porque temos ter nelas a vida eterna. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele teve ali diversos tópicos de contradizer aquilo que os judeus vinham forçando aos gentios crentes a viver. No capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer, olha, Jesus se fez maldição por nós, Ele foi no madeiro, e a lei diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando, semana passada, o pastor dizia, vendo o texto de Marcos 7, que eles anulavam os mandamentos de Deus, dando vez àquilo que era costume dos homens, o que a gente precisa entender é que muitas vezes nós, na nossa vida, temos feito a mesma coisa. O que tem tirado o povo de Deus hoje da meditação, da consagração, da vontade de estar com Cristo, do desejo, do anseio de ver o Senhor raiar nas nuvens e te chamar, são distrações e não mais pecados. A gente vive um século de distrações. A igreja provê todo começo de ano plano de leitura bíblica. Poucos são que se esforçam e cumprem. Porque em nosso meio hoje, diferente do meio dos judeus, o evangelho surge de dentro dos judeus. O evangelho sai de dentro dos judeus. E os judeus intrínsecos, envolvidos com a lei, queriam forçar os gentios a cumprir a lei. E as discussões todas que o Novo Testamento vem trazendo é sobre isso. Olha, não está sobre o ombro dos gentios o peso da lei. É uma nova aliança, é um novo começo, é um novo tempo. Mas em contrapartida, nós, que nascemos da nova aliança, queremos o Jesus Salvador, mas esquecemos que existe um Jesus Senhor. E a minha dedicação à leitura da palavra muitas vezes tem sido trocada por mídias sociais. Eu vou dar uma olhadinha só no WhatsApp, e quando eu percebo, eu passei 1 hora ali respondendo mensagem, olhando status, conversando com um, com o outro. Aí eu disse, bom, agora eu vou dar uma passadinha no Instagram e Facebook, seja lá mais quantas mídias tiverem. Depois, a gente diz assim, eu vou olhar só um filmezinho, um episódio de uma série no Netflix. E quantos de nós não assistem 3, 4 episódios seguidos? Quantos de nós, às vezes, maratona a noite toda, para trabalhar no outro dia? Aí a gente divide essas distrações com aquilo que de fato ocupa nosso tempo. Trabalho, escola, faculdade e tantas outras coisas. E eu pergunto, o que sobrou para meditação, para exame das Escrituras, para adoração ao Senhor? A gente acaba negligenciando e oferecendo a Deus sobras. Eu tenho 10 minutos antes de ir trabalhar, então eu vou ver aqui, ligeirinho aqui. 15 minutos depois do almoço, depois que eu durmo, depois que eu acordo, aí vou ler com sono
O que é que nós estamos fazendo? Os primeiros examinavam as Escrituras porque criam ter nelas vida eterna e não foram a Cristo. Nós queremos ir a Cristo, mas queremos ir de todo jeito. Quando a pregação diz que você vai ter vitória, que a promessa vai estar sobre você, que você vai alcançar, é bom. Mas quando a palavra diz que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa cumprir aquilo que foi proposto, voltar à Escritura, voltar à palavra de Deus, voltar à escola dominical. Gente, tem vídeo da escola dominical com menos de 50 visualizações. A classe Dan tem mais de 100 alunos matriculados. Cadê esse povo gazeando? O corpo docente imbuído de ensinar vocês, seja da parte de adultos, de jovens, de adolescentes, de crianças, tem se esforçado, tem estudado para tentar mastigar e trazer para vocês aquilo com a melhor facilidade para que a gente aprenda. Mas é preciso o nosso esforço. Obra não salva, mas somos salvos para toda boa obra. Você não é obrigado a fazer nada, mas se existe dentro de você um verdadeiro adorador, esse adora o Pai em espírito e em verdade. Por que verdade? Porque existe a mentira. Quando Jesus nos cobra uma adoração verdadeira, é porque existe uma adoração fictícia, uma adoração fake news, uma adoração plagiada. Eu estou na igreja, pulo, corro, macho, corto o laço e saio da igreja. Nem me lembro mais que eu sou crente. O pastor dizia, tenho vergonha das postagens que alguns membros da igreja fazem, das roupas. Mas Jesus é meu Salvador. Mas eu não deixo Ele ser o meu Senhor. Não, mas eu vou para o céu. No céu só entra remido e lavado pelo sangue de Jesus. Vamos escutar. Tito, capítulo 1, de 10 a 16. Bastava 16, mas vamos ler o contexto. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, em seu entendimento e consciência, estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quem é você? Eu sou de Jesus. É de Jesus? É. E quem é de Jesus pratica, fala, vive desse modo? Eu preciso de um Jesus Senhor, não só de um Jesus Salvador. 1 Coríntios 2, doze e 13. Esses textos nos dão alento, porque diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais
com as espirituais. Você foi separado para viver o melhor de Deus nessa terra. Não aceite ofertas de enganação. Não permita que o seu tempo seja roubado. Eclesiastes 3 diz que nós temos tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não deve se privar das diversões, da comunicação nas vias de mídias sociais. Não deve se privar de assistir um filme, uma série. Mas isso tem tomado o lugar do Senhor na tua vida? Se isso tem tomado o lugar do Senhor na tua vida, alguma coisa deve ser mudada. O relógio já disse que faltam 5 minutos, então vamos adiantar. 2 Timóteo 3, 13 e 14. Perdão, é 2, 3. Não achei a referência, eu anotei errado. Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para discernir, para ensinar, para redarguir, para exortar. Não está nesse texto não, a referência está errada. Eu estou citando porque eu não achei a referência. 2, 3, 16. Eu ia citar porque eu não achei, eu tinha dado a referência errada. 16, 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Efésios 2, de 8 a 10. É um texto áureo que eu acho que muita gente conhece. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Romanos 10, versos 9 e 10. Uma vez que a gente sabe que as Escrituras são inspiradas por Deus, produzidas pelo próprio Senhor, elas são, na verdade, uma carta de amor para mim e para você. Todas as vezes que o Novo Testamento fala das Escrituras, ele se reporta, na verdade, ao Antigo Testamento. Porque durante a vida de Jesus, durante a peregrinação dos apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo vivenciado para ser escrito. Todo o Antigo Testamento, segundo o que Jesus e que todos os apóstolos escreveram, fala de Jesus, aponta para Jesus, mostra Jesus, em todos os exemplos, em todas as passagens, em todos os rituais da lei judaica. Jesus veio. E uma coisa bem interessante, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Consigo. Vocês conseguem, talvez lá atrás não, ver a sombra da minha mão nesse tablado? Alguns conseguem? A plenitude dos tempos chegou. E aquilo que era sombra se fez carne. É real. Nós vamos viver daquilo que é a realidade ou vamos estar voltando às sombras? Se no Antigo Testamento Deus disse em Gênesis que Ele traria ao mundo um que esmagaria a cabeça da serpente, no Novo Testamento Jesus diz em João capítulo 3, versículo 16, conversando com Nicodemos, falando sobre salvação. João 3, 16.
foi por causa de mim, de você, que Ele deu seu Filho. A gente precisa crer. Jesus, quando vai ao Getsemane, chora, soa lágrimas, soa sangue, foi por amor a você. Jesus, quando ressuscita e junta seus discípulos e diz que vai aos céus, Ele disse que você não ficaria só, que Ele mandaria vir o Espírito Santo para que você fosse revestido de poder, para que pudesse ser testemunha, tanto na sua casa, quanto na sua vizinhança, até onde Deus te levar. Você não está só, Deus mesmo está com você através do Espírito Santo. Você precisa viver aquilo que Deus quer na sua vida. Eu preciso entender que não é a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Romanos 10, 9 e 10, para encerrar, o pastor já pode vir. Romanos 10, versículos 9 e 10. É uma declaração que, se você está presente ou assistindo através de uma mídia social, eu queria que você recitasse ouvindo a minha voz, para que você entendesse aquilo que o próprio texto fala. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o meu coração, com a minha atitude, eu estou justificado em Deus, porque Cristo pagou o preço. Mas com a minha boca, não precisando falar, atitudes, eu confesso ao mundo o que Jesus fez por mim. Se eu sou de Deus, as minhas obras devem condizer com aquilo que eu sou. Se eu sou salvo em Jesus Cristo, tudo que eu fizer, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo feito para a glória de Deus. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor, você tem a oportunidade. Primeiro, busca Ele porque Ele quer te salvar. Ele é teu Salvador. Mas Ele também precisa ser o teu Senhor. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Queridos e amados irmãos, por favor, se coloquem de pé. Nós vamos continuar em oração pelas pessoas que precisam desse amparo do Senhor. Eu quero te dar uma dica. Importante que você leve isso para casa. Quando você vier a um culto de estudo, de doutrina, que é a própria palavra, o entendimento da palavra, fique atento. E jamais saia de um culto como esse dizendo: foi muito frio o culto. Acho que é os ar-condicionado, que deve estar bem baixa a temperatura. Mas Deus está aqui. Eu não sei se vocês viram os elementos de culto. Rilva falou sobre o tempo. O texto que ela abriu foi o tempo. Na palavra de Sóstenes, não sei se teve ligação, mas ele falou sobre o tempo, a plenitude do tempo. Nós precisamos entender. E uma frase de um dos textos que ele diz é: Cristo se manifestou como a promessa que foi feita para que nós pudéssemos sair debaixo daquilo que era a lei que nos escravizava. Então preste atenção, irmãos. Um culto como esse é um culto que a gente deve aprender e ficar bem. Sóstenes, eu quero somente dar uma explicação dessa última palavra. Não é um acréscimo. Sóstenes falou em confessar. Se com a tua boca confessares. A palavra no grego, o verbo confessar tem mais de 7. Mas 3 deles são importantes relembrar. O primeiro deles é lego. Tem gente que diz que crê, mas não crê. Ele fala. Quem tem sua boca fala o que quer. E não há um entendimento disso. O outro é apocrino, que é exatamente como se você estivesse diante de um juízo, né? De um tribunal, e você jura solenemente dizer nada mais que a verdade. E tem gente que às vezes mente, jurando, e ainda assim está mentindo. Mas o último é martereu, que significa falar sem que seja necessário dizer uma palavra. E o que é isso, pastor? É a nossa atitude na nossa casa, no mundo lá fora e também aqui na igreja. Uma igreja calada no culto de doutrina é a igreja que está ouvindo.
e ela está armazenando, acomodando a verdadeira palavra de sabedoria. Obrigado, Sóstenes, obrigado pelo desafio, fiquei muito feliz em ouvir. Vamos orar. Antes de orar, eu quero fazer apenas uma vez essa pergunta: há alguém no nosso meio que gostaria de entregar sua vida a Jesus de Nazaré? Alguém? Se tiver alguém, faça um sinal com a sua mão, levante uma delas. Se tiver coragem de vir aqui, venha. Amém, meus irmãos? Tem alguém para Jesus? Eu quero fazer um pedido de oração. Irmãos, eu reencontrei um grande amigo da época de Lúcia, também na minha época de amigos, nosso amigo Noel. Ele iniciou esse culto aqui, assistindo o culto, fez um comentário interessante: poxa, como o povo louva lindo, que coisa boa. E eu já falei desse amigo em algumas das minhas pregações. Estou muito feliz. Eu vou pedir que a igreja ore por ele. Não deixem de orar. Não deixem de orar pela irmã Ellen. Elias, da irmã Jaqueline, estivemos orando de manhã. À tarde chegou a notícia que ele recebeu alta, mas vai continuar o tratamento em casa. Então não deixe de orar. A irmã Dani Arle também pediu oração por 2 jovens. Nós vamos orar por eles, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai bondoso e amado, estamos diante da Tua presença. Nós Te louvamos e entendemos, ó Deus, que a Tua palavra é também para nós o alimento. O crente precisa amar, o crente precisa tirar as distrações e buscar refúgio na Tua palavra. Deus, nos leve na Tua bênção. Nós Te pedimos uma bênção especial, Pai, em favor da vida dessas pessoas que foram mencionadas. Deus, o Senhor pode fazer um testemunho poderoso da vida de Noel. Nós oramos por ele, nós oramos por Nilson, nós oramos, ó Deus, por todos os nossos amigos, aqueles que precisam ainda ter um encontro pessoal com o Senhor. Nós oramos para que um dia eles estejam aqui confessando com as suas atitudes aquilo que o Senhor fez na vida dele. Obrigado por cada pessoa aqui presente, grupo de louvor, pessoal da mesa de som, Razak, Dudu, a mídia, nossos diáconos, diaconisa. Nós Te pedimos que o Senhor nos leve em paz. Deus, estamos atravessando praticamente metade da semana, e a certeza é de que passamos e resistimos até aqui, porque a Tua presença é conosco, como disse Moisés. Deus é o Senhor, é por Ti que nos movemos, andamos, e esperamos, ó Deus, que a nossa vida glorifique o Teu nome, que sejamos uma Bíblia ambulante onde quer que estejamos. Obrigado, Deus, pelos Teus filhos que assistem esse culto presencialmente, mas também aqueles que estão ali na Alemanha, em Portugal, no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, Pai. Muito obrigado. Continua com a Tua igreja. É no nome de Jesus que Te pedimos, que toda arma demoníaca, que toda investida do mal caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Leva-nos em paz e em segurança. Assim Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com você e toda a sua casa, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Por favor, sente-se, por gentileza. Os idosos vão sair primeiro, em seguida